Olá, nós somos o Circo no Ato, meu nome é Ipojucan. Eu sou o Rafael. E na aula de hoje vamos falar a respeito dos treinos de base no chão. Os treinos de mão a mão, que são realizados pelo volante e portô. E antes de realizar os treinos de base do mamão no chão com o portô, é muito importante também que o volante realize no seu treino de parada de mão no chão as subidas, já tentando seguir a dinâmica para a boa execução do mão a mão. E a gente vai mostrar um pouquinho o que seria isso na prática. É importante que o volante treine as subidas para a parada de mão no chão, passando pelas diferentes posturas, mas tentando chegar de forma rápida e precisa na posição final com as pernas fechadas, porque é essa qualidade da subida que vai deixar o movimento leve quando a gente for fazer o mão a mão com o portô. Outro aspecto bastante importante que também já dá para ir incluindo no treino da parada de mão no chão é o volante pensar em já deixar um pouco de peso nas mãos antes de subir as pernas. E dessa forma a gente está informando ao portô o peso que ele vai receber. E outra coisa bastante importante também de se treinar é treinar as descidas da parada de mão para elas serem o mais lenta e controladas possível. Porque quando a gente estiver lá em cima no mão a mão, a gente tem que controlar a descida para que a gente chegue leve nos ombros do portô, não chegue caindo e machuque o coleguinha. Agora a gente vai analisar a postura ideal para o portô no mão a mão no chão. O portô pode manter as pernas esticadas, mas sempre mantendo o glúteo bem acionado, para proteger a lombar. Caso manter a ativação seja ainda difícil, faça com os pés apoiados no chão mesmo e joelhos dobrados. Dessa maneira, a gente elimina naturalmente a lordose lombar. As escápulas devem estar bem apoiadas no chão. O portô e o volante, eles precisam tentar manter as palmas unidas todo o tempo. Então, para isso, o volante ele tem que tomar cuidado para não tentar buscar o equilíbrio na postura, entregar o peso para o portô e deixar o portô buscar o equilíbrio e também não fazer excesso de força ali apertando a mão do portô, porque isso faz com que as palmas descolhem, que se crie um buraco entre as palmas. Então, isso aí perde a conexão entre o portô e o volante. E a gente também não pode deixar as mãos totalmente vertical, nem totalmente na horizontal. O ideal é que seja o meio do caminho para a gente fortalecer e proteger os punhos. É importante também que a gente tente fazer um movimento de rotação externa, para que a gente jogue o peso para a borda externa da mão. Dessa forma, além de dar mais firmeza para o movimento, a gente também ajuda na rotação do braço do volante, ajudando ele a virar aqui as costas do cotovelo para frente. E ele fica mais estável também na postura. Existe um trabalho minucioso que o portô tem que fazer, empurrando a parte interna da mão para o volante ter mais base também. Agora que a gente entendeu a postura ideal do mão a mão, a gente vai começar a fazer as subidas do mão a mão no chão, passando pelas diferentes posturas. Isso, e aí os volantes eles devem lembrar de tentar executar as subidas da forma mais rápida e precisa possível, chegando de forma precisa lá na posição final, para deixar a subida um pouquinho mais leve para o portô. E também de treinar na base no chão a descida lenta e controlada para o chão, porque é essa qualidade que a gente vai precisar depois lá em cima. Na hora de sustentar o equilíbrio, é importante sempre que o portô diminua a tensão, tentando fazer os apoios funcionarem, tanto no cotovelo quanto na palma da mão, para reduzir o esforço desnecessário nesse momento. E o volante ele tem que lembrar de não buscar o equilíbrio, deixar o portô buscar, acompanhar o movimento do portô, mas ao mesmo tempo lembrar também de estar bastante ativado na postura. Tá empurrando os ombros, tá com os glúteos bem acionados, a ponta de pé, a perna bem firme, para que ele fique estável ali também na posição. Agora que a gente já dominou os equilíbrios e compreendeu qual é a base mais confortável para o portô e para o volante executar o movimento, a gente vai executar alguma metodologia de educativo para ganhar ainda mais domínio sobre esse eixo. Então a gente vai, a partir do eixo do cotovelo, fazer um desequilíbrio para frente e para trás. É sempre o portô que dá a indicação do início do movimento, então o volante precisa estar atento para receber a indicação do volante e acompanhar o desequilíbrio com o próprio corpo. Pronto. Mesmo que seja o portô que inicie o movimento, os dois devem estar conectados, de forma que quem esteja de fora não consiga perceber se quem iniciou foi o volante ou o portô.
Então, o próximo passo agora vai ser desenvolver o mão a mão. Então, a gente vai passar por esse mesmo caminho, o portor vai iniciar o movimento, o volante vai acompanhar esse desequilíbrio, lembrando de interromper esse desequilíbrio no momento em que o portor começar a subir o braço. E na descida é a mesma lógica. O portor inicia o movimento e o volante acompanha. Olha pra câmera. O volante deve manter os ombros muito empurrados e os punhos bloqueados, lembrando que esse desequilíbrio ele é de corpo inteiro. Então, para poder manter a linha do corpo durante todo o movimento, lembra de manter as pernas muito ativas e os glúteos acionados. Para afinar o movimento e deixar um pouco mais claro o caminho dos braços e a quantidade de força, o quanto que o portor tem que empurrar, vale a pena fazer esse educativo que a gente vai mostrar agora. Nesse movimento agora, o volante vai estar na posição de prancha junto com o portor. O portor vai flexionar os braços, lembrando de todos os direcionamentos que a gente passou agora. Lembrando de deixar as escápulas apoiadas no chão, trazer os cotovelos perto do corpo, não rotacionar o punho para fora, tentar apoiar o volante na parte externa da mão também. Uma subida alternativa para o mão a mão total, que a gente vai passar agora, é uma subida em que a gente utiliza aquele tempo em 3 estágios que a gente vai falar um pouco melhor sobre ele na aula das bases em pé. Mas é um movimento que vai começar pela metade do caminho da subida para o total. Então o volante deve estar bastante atento, ele vai esperar esse tempo do portor, o portor vai respirar para cima, vai abaixar e nesse momento o volante tem que abaixar junto para quando ele pular, o portor esticar e ele chegar, como nas outras subidas, de forma rápida e precisa na postura final. Exatamente, é importante que o portor também agora fique atento a não afastar os braços do volante em relação aos ombros dele. Sim, e nem elevar a escápula do chão também, manter sempre a escápula muito bem apoiada. E essas foram as bases do mão a mão no chão, os movimentos que a gente acredita que são os essenciais para construir uma base sólida e um treino ideal para começar com o seu volante. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui nessa aula é transmitir um pouco da nossa forma, a nossa maneira de trabalhar a técnica e que existem diferentes formas, diferentes maneiras de fazer as mesmas coisas e que o ideal, na verdade, é que a gente tenha clareza do que a gente está praticando para que a gente possa escolher aquilo que faz mais sentido para o nosso corpo. Repita os exercícios que a gente passou na aula, quantas vezes você achar necessário. Lembrando que a gente construiu uma metodologia com uma progressão, então não interrompa ela, não tente avançar sem ter dominado o exercício anterior. Esperamos que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. E até o próximo encontro.